Olá, eu acho que um país só avança quando todos remam para o mesmo lado, né? Quando todo mundo une forças e ajuda a aprovar medidas que beneficiem o todo, né? Que beneficiem a todos e não somente certos grupos, certos privilégios, né? O Brasil, como um país muito grande, um país muito desigual, acaba sofrendo com esse tipo de situação. Cada um puxa para o seu lado, né? Cada um olha os seus privilégios, os seus benefícios e deixa de olhar o todo. E por isso o país nunca avança, né? No caso das cidades é a mesma coisa, né? Quando você precisa aprovar medidas e que gerariam benefícios para todos, mas que mexeria em benefícios de certos grupos, isso acaba não avançando porque esse grupo faz o possível e impossível para não deixar com que essa medida avance. Então, eu acho que o Brasil sofre com isso e ele sempre vai ser o país do futuro e o futuro nunca vai chegar, porque todos remam em uma direção e nunca para a mesma direção. Então acho que nós como cidadãos devemos pôr a mão na consciência e usar o bom senso quando certas medidas vão gerar o bem para todos, né? Mesmo que isso doa um pouco no nosso bolso, né? Que essa é a medida mais, o efeito mais adverso que uma pessoa pode sentir, mas quando se gera um benefício para o geral, isso certamente vai retornar lá no futuro, né? Se o país, por exemplo, deixar de olhar privilégios de certos grupos e trabalhar para que todos saiam vencedores na economia, nas finanças, em todas as situações, com certeza essa melhora geral vai refletir em todos os segmentos. Então, é muito importante os brasileiros, né, os cidadãos terem essa consciência. Eu acho que é preciso lutar por causas maiores e não por grupos ou por pessoas, né, ou por setores. Eu acho que todos têm que lutar pelo avanço de todos, né, de todos no geral. Então, falta ainda, na minha opinião, certa maturidade, né? O governo federal, por exemplo, antes da crise sanitária, estava trabalhando numa agenda de reformas importantíssima para que o país, né, avance em todas as áreas. Então, começou com a reforma trabalhista e já deu um enorme cansaço, né? Foi difícil convencer a sociedade a aprovar a reforma trabalhista por conta desse paternalismo que existe aqui, né? Aí veio a reforma da Previdência, outro trabalhão para conseguir aprovar no Senado a reforma da Previdência, porque mexe com muitos privilégios de poucos grupos. Então, mais uma vez, foi uma dificuldade enorme. Hoje foi enviado para o Congresso uma proposta de reforma tributária. Também não vai ser muito fácil, né, a aprovação. E depois disso, se der tudo certo, vem a reforma administrativa, que essa sim talvez seja a mais barulhenta, né? Porque essa vai mexer no bolso aí do funcionalismo público, que está acostumado, né, a ganhar 50% mais aí que o setor privado. Então é muito difícil quando a sociedade não tem a maturidade para aprovar medidas que a princípio vão contra o seu grupo, os seus privilégios, mas que beneficia o país como um todo, e que esse efeito benéfico para o país vai gerar um retorno positivo para ela também, para esse grupo que ela defende no hoje. Então, acho que a gente tem que pensar mais no futuro
do que ficar pensando só no hoje, né? O governo federal, além das reformas, tomou depois da crise sanitária que se instalou aí, tomou diversas medidas, criou diversas medidas de estímulo à economia, né? E isso na tentativa de amenizar um pouco a queda no PIB, né? De melhorar os indicadores de confiança do mercado, e muitas medidas acabaram por beneficiar também o setor público, né? Através das prefeituras. O governo federal entendeu que as prefeituras precisavam, principalmente pela questão da saúde, né? E também pela questão financeira, de certos estímulos também, né? E para os municípios isso veio através da Lei Complementar 173/2020, né? Que permitiu que o governo municipal suspendesse os pagamentos de financiamentos contratados com os bancos até 31/12, e também permitiu que deixe de ser repassado a parte patronal à Previdência, né? Ao regime próprio de Previdência, até 31/12. Isso será retomado a partir de janeiro de 2021, né? É mais para dar um alívio, né, no caixa das prefeituras, para que as prefeituras também consigam manter a demanda da população em dia, sem precisar prejudicar todos os setores da população, das cidades, por conta da crise, por conta do caixa pressionado. Então, o governo federal aprovou a lei, sancionou em maio, o Congresso aprovou e o governo federal sancionou em maio a lei, e os municípios deveriam, para isso, aprovar uma lei municipal também. Então, foi necessário mandar para a Câmara, né, desses municípios, para que isso fosse, né, um projeto de lei fosse aprovado também na Câmara, né, e fosse a partir disso criada uma lei municipal. E nessa hora, novamente, a gente vê a importância que os cidadãos têm na consciência, no bom senso, né, que devem ter nessa hora, né, entendendo a situação toda, né, sabendo que a medida visa beneficiar toda a população, né, através desse alívio aí que os cofres públicos vão sentir nesses próximos meses, né? Isso é importantíssimo para que projetos, investimentos, né, para que a renda das pessoas que vivem nessas cidades não seja afetada, né, mais do que já foram. Então, é muito importante cada cidadão fazer a sua parte, né, apoiar essas medidas, apoiar esses projetos de lei que são encaminhados, né, às câmaras municipais, nas assembleias, nos casos dos estados. Então, porque geralmente essas medidas visam, logicamente, o bem da população mesmo, né? Ninguém busca, eu acho que o governo federal e os governos estaduais e os municipais estão sempre na busca de beneficiar a população, de fazer o melhor possível para elas, né? Para que as cidades onde as pessoas vivem sejam, né, mais bem estruturadas, que tenham, né, a infraestrutura necessária, e que a economia permita novos projetos para atender as demandas da sociedade. Então, a sociedade entendendo que esses projetos são importantes e apoiando, isso com certeza vai retornar como benefício para ela mesma. Então, existem os períodos eleitorais, né? Claro que tem agora, esse ano, eleição municipal, em 2022 já tem eleição para presidente novamente. Então, acredito que as finanças públicas têm que ser conduzidas com muita razão, né? Sem deixar com que a emoção tome conta, né? E que o calor das eleições não interfira nas medidas que são necessárias, né? Então, já que o governo federal permitiu, né, um certo alívio aos municípios, nada mais justo e mais consciente e mais responsável do que utilizar essas medidas em benefício da população. Então,
para isso, claro, a população tem que estar consciente e não se deixar conduzir pelo calor das eleições. Então, muito importante o apoio de todos e as medidas têm que ser tomadas da melhor forma possível, da forma mais responsável e sempre olhando o futuro, né, para que tudo passe, né, nessa crise da melhor forma possível e da forma mais amena possível e que gere o menor número de sequelas, né, depois que tudo isso acabar. Então, o recado é: põe a mão na consciência, tenha bom senso, né, e apoie as medidas importantes para as cidades, para os municípios, né, e para o país como um todo. Um abraço.